Boa noite a todas, todos, todes. Eu agradeço muito à Casa Fiat e à Secretaria de Cultura, agradeço muito a Janaína, Eliana e todo mundo, toda a equipe, Rafael. Tem uma equipe enorme que fez esse projeto coletivo. Como Janaína disse, quando eu fui convidado para fazer essa exposição, que na verdade é uma leitura, uma possível leitura da coleção do Museu de Arte da Pampulha, eu fiz essas perguntas de fato e nós começamos o projeto com a pesquisadora Hortência fazendo essa lista. Artistas negras e negros, artistas populares, e é importante dizer que a arte popular brasileira é constituída de descendentes dos povos originários e afrodescendentes também, e nós perdemos a oportunidade na história, sobretudo numa história acadêmica, de dizer isso, né? Temos muitos artistas indígenas e negros na produção popular, né? E aí eu faço essas perguntas e nós fazemos uma lista a partir das perguntas, dessas perguntas, para compor essa exposição. Então é uma exposição que cria um diálogo sobre a coleção, mas também sobre a cidade, sobre os usos da cidade, e ela inicia com o uso da própria Pampulha, através do trabalho do Paulo Nazaré, ao promover um casamento dentro do museu, né? Ao usar o dinheiro do prêmio que ele recebe para promover esse casamento. E, com isso, a outra pergunta que eu fazia era Minas Gerais e os seus grandes autores e autoras que definem o pensamento, o nosso pensamento acadêmico e contemporâneo, e pelo menos 3 desses, há muito mais, mas 3 desses pensadores partem daqui, né? Eu tive o privilégio já de trabalhar com Conceição no Museu de Arte do Rio. Nós fizemos uma curadoria lá numa chamada Crônicas Cariocas. Então eu já conhecia a Conceição, conhecia a equipe da Conceição, e nós então passamos a nos aproximar tanto de Leda, quanto de Conceição, quanto de Krenak. Os 3 também, Leda eu já tinha dado palestra, Krenak eu já o conhecia, e nós trazemos para a exposição também, e hoje foi muito importante visitar a exposição com a Conceição, trazemos os álbuns, as famílias dessas 3 pessoas, algumas fotos escolhidas por elas para compor a exposição. O combinado aqui é que eu conduziria, imagina, né? Imagina o meu nervoso de estar aqui assim, conduzindo essa conversa. Nós, então, vamos abrir uma conversa ampla, né? De alguns pontos, mas, sobretudo, da presença dessa Minas Gerais, né? Desse lugar, na memória, na infância, na produção de Conceição. E aí combinamos já um roteiro, e logo depois a gente vai abrir também para as perguntas de vocês. Então, eu já agradeço a todo mundo, peço licença, a bênção aos meus orixás, e agradecer a eles também por terem me trazido até aqui, nesse momento tão importante de estar do lado de Conceição, conversando, ouvindo aquilo que Conceição vai nos presentear. Vamos começar? Bom, o primeiro ponto que a gente se organizou para pensar é justamente o nascimento de Conceição, e há um fato que Conceição, nas entrevistas, sublinha, que é a ideia de, na certidão de nascimento, ter escrito a palavra parda, né, e não negra. Então, eu já queria começar ouvindo Conceição em relação a isso, porque, obviamente, hoje sabemos da importância de trazer 57% da população brasileira para essa condição que é nossa, né? O que era chamado de pardescência, hoje é autodeclarado como negritude. Então, a primeira questão com Conceição parte disso. Obrigado, Conceição. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu agradeço o Centro Cultural Fiat, né, pela oportunidade de estar aqui
E voltar a Belo Horizonte é sempre tecer, né, ou retecer minhas memórias de infância, minha memória de juventude. Essa área aqui da Praça da Liberdade é uma área marcante por causa da biblioteca pública, né, onde eu falo que a minha tia, quando veio trabalhar na biblioteca pública, eu ganhei uma biblioteca inteira. Então, sim, a minha certidão de nascimento, que é do dia 29 de novembro de 1946. Meu aniversário foi outro dia, porque eu gosto muito de falar a minha idade, tá, gente? Eu acabei de fazer 77 anos. Fico numa mitideza só. E na certidão tem lá cor parda. E eu sempre cresci sabendo que eu era uma menina negra. Em casa nunca usamos a cor parda. Até porque também ser negro, pelo menos na minha infância, na minha juventude, tinha um peso negativo muito grande. Eu nunca fui chamada sua parda, mas fui chamada sua negra. Entende? Então, saber ser que eu sou negra, e a gente sabe que é negro sempre pelo lado negativo, né? Aliás, Fanon fala, né, que o sujeito negro descobre o seu corpo em terceira pessoa. Quando você passa e fala, olha lá um negro. Então, se descobrir negro, se descobre, às vezes, de uma maneira não positiva, né? Essa afirmação da negritude, esse orgulho étnico vai se construindo aos poucos. Se bem que, na minha família, ser negra era tão normal ser negro, né? Então, a gente tinha essa consciência que éramos negros, tínhamos uma consciência que, acoplada à nossa situação de negro, a gente ainda era pobre e morava numa favela, que era aquela favela do Penduraçaia. A outra questão que tem a ver com isso também é essa infância e, ao mesmo tempo, logo depois, né, dos primeiros anos de escola, você passar também a auxiliar crianças da família e crianças da vizinhança em relação às tarefas escolares, já um pouco se reconhecendo como uma educadora, né? Sim, o meu avô, pai da minha mãe, né, e do pai de Macaé, que é minha prima, o meu avô, ele sempre dizia que na família ele ainda ia ter um homem que deve ter nascido no ventre livre, porque a minha mãe, filha desse homem, é de 1922. Então, o pai dela deve ter nascido no ventre livre. E esse meu avô, Luiz Floriano, ele falava que na família dele teria médico, teria professores e médicos. Professores já foi realizado, né? Toda a família de Macaé, as irmãs de Macaé são professoras, eu sou professora, sobrinhas nossas já são professores também. Falta agora alguém da medicina, né? Porque acho que quando ele falava médico, ele falava da medicina. E aí é onde a gente fala que o nosso futuro é ancestral. Nós somos aqui o que nossa ancestralidade sonhou e não pôde realizar para elas mesmas, né, como sujeitos escravizados. É como se os desejos desses sujeitos escravizados potencializassem a nossa vida hoje, né? Então, eu fui alfabetizada logo. Aliás, eu descobri também, bem recentemente, pensando por que eu fui reprovada na primeira série primária. Porque eu tinha dislalia, que naquela época nem se pensava. Então, a professora, todo mundo perguntava, como é que você chama? E eu, Malia da Conchechão. E tinha uma leitura que era o seguinte, Pituxinha fugiu da caixinha.
É só uma pessoa da minha idade por aqui que deve lembrar dessa cartilha, né? Pituxinha fugiu da caixinha. Eu lia, Pituxinha fugiu da caixinha. A professora falava, repete, está errado, lê. E eu lia, Pituxinha fugiu da caixinha. Então, qual a conclusão que eu chego? Que eu já estava alfabetizada. Eu tinha compreensão do texto, lia a frase, mas simplesmente não pronunciava determinadas consoantes. E aí, como eu aprendi a ler logo no primeiro ano, talvez eu tenha até ido já alfabetizada, porque eu venho do Jardim Bueno Brandão e fui para o Grupo Barão no Rio Branco, eu começo a ensinar aos meus irmãos menores, coisa que minha mãe e minha tia ali elas faziam com mais dificuldade. Então, quando eu fui alfabetizada, eu passei a ter essa responsabilidade. E, ao ensinar meus irmãos, eu passei a ensinar as crianças vizinhas. Então, a gente na hora da aula particular, tinha uma mesinha e cadeira e chão, tudo no quintal da casa, da favela, lá do Penduraçaia. E eu performava mesmo a posição de professora, metidíssima, né? Metidíssima. Então, ser professora é alguma coisa que me acompanha até hoje, né? Eu tenho essa performance mesmo, me perguntam umas coisas, eu quero dar explicações, e a conversa rende, né? Eu gosto. Foi algo que eu fiz e que a vida me permitiu, e que eu agradeço também muito a vida ter me permitido, ter possibilitado eu trilhar esses caminhos, né? E forma aqui no Instituto de Educação, à noite, de dia eu trabalhava em casa de família, de manhã eu saía, deixava tudo organizado, era um casal, deixava tudo organizado, vinha para o Instituto de Educação fazer as matérias práticas, né, estágio, voltava na casa, organizava o jantar, e vinha para o Instituto de Educação e fazia as aulas teóricas à noite. Então, é algo que eu agradeço à vida por esses acontecimentos, né? Duas coisas me colocam nessa observação, né, que você comenta. Uma é um comentário que você faz sobre essa escola, né, que já era uma escola de classe alta, né, e que você percebeu ali um certo apartheid na própria escola. E uma outra frase que você diz que essa literatura ela vem da cozinha dos outros, né? Ela é gestada ali por você nesses momentos onde você trabalhava na casa das pessoas. Então, queria te ouvir também um pouco sobre isso. Como era essa experiência de uma escola, e você, pelo desempenho, ganha a possibilidade, né, literalmente, na arquitetura da escola, de ir para o andar de cima. Então, queria te ouvir também em relação a isso. O Grupo Barão do Rio Branco, né, essa favela que eu nasci e criei, é aquela favela onde tem ali o Mercado Cruzeiro, na Rua Albita. E que eu falo, quando pisarem lá, pisem com cuidado, porque o meu umbigo está enterrado ali, não só meu, dos meus novos irmãos. Em algum lugar ali tem um pedacinho meu, né? E é um pedacinho que as culturas africanas sacralizam, né? A ponto de dizer que a gente volta para morrer onde o umbigo da gente está enterrado. Por isso que eu fico distanciando a minha volta de Belo Horizonte. Não quero voltar tão cedo. Eu não quero mesmo, mas eu vou voltar. Mas, então, ali nós tínhamos 2 grupos na vizinhança, que era o grupo Augusto de Lima, que é ali na Avenida do Contorno, e tinha um outro grupo que era na rua, acho que era a Rua Gramogol, esqueci como é que chamava o grupo. E a minha mãe, muito observadora,
E também sempre tinha o tio Catarino, que trabalhava na Secretaria de Educação, nos passava alguma informação. Então, a minha mãe, vendo de manhã, às vezes as crianças, nós estamos falando de escola pública dos anos 50, já havia essa diferença entre a escola pública, que atendia as classes populares, e a escola pública, que atendia a classe média, notadamente a classe média alta. E minha mãe não quis nos matricular nos 2 grupos perto da favela. E nos matriculou tanto o Jardim Bueno Brandão, onde a gente fez o jardim, e no grupo Barão do Rio Branco. Bonito, era muito difícil conseguir uma vaga ali no Barão do Rio Branco. Estou falando dos anos 50, anos 60. E eu fui, então, para o Barão do Rio Branco. Só que o Barão do Rio Branco é uma construção de 2 andares. E as crianças mais pobres, ou, aliás, as crianças negras, que eram crianças, na maioria, oriundas da favela do Pinduraçaia, da favela da Serra, nós sempre ficávamos nas classes do andar de baixo, que eram as classes do Porões. E quem ficava na classe dos andares superiores, normalmente eram aqueles meninos que ganhavam, tinha uma medalhinha aqui pelo desempenho, né? E uma medalha que tinha até as cores, acho que tinha as cores da bandeira e coisa e tal. E ficavam ostentando aquelas medalhas. Eram crianças que não repetiam do ano, eram crianças que tinham notas 10, né? Tinham um desempenho escolar muito bom. Já as outras crianças tinham um desempenho razoável, ou às vezes até não. E nós sabemos por quê. Sabemos muito bem por quê. E o meu sonho era passar para o andar de cima, né? Era um status, né? Quando eu passei para a 4ª série primária, eu fui para o andar de cima. Acho que foi dali que eu aprendi essa mitideza. E aí fui para o andar de cima, termino o curso primário, que eu digo que foi o meu primeiro prêmio de literatura. Eu tenho muita vontade de recuperar essa redação, não sei se conseguiria. A redação era: porque me orgulho de ser brasileira. Porque era um projeto de educação também nos anos 50, trabalhar o ufanismo e coisa e tal. E eu ganho um prêmio de redação. O título era justamente porque eu me orgulho de ser brasileira. Relembrando essa redação, tinha alguma coisa assim, meio de canção do exílio, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tinha uma influência muito marcante. E eu ganhei esse prêmio. Foi a única vez que eu fiquei no andar de cima. Pouquíssimas crianças negras. Eu não me lembro. É interessante porque eu me lembro que no 50º da Escola Barão do Rio Branco, o Frei Beto faz uma crônica muito interessante sobre o Barão do Rio Branco. Eu li aquilo, eu já até falei com ele, de vez em quando a gente se encontra, falei para o Frei Beto, nós temos de parar para conversar, porque não era a mesma escola. Entende? A visão que Frei Beto pôde desenvolver da escola não foi a minha, e eram os mesmos funcionários. Seu José, que era o servente, que só andava descalço. Às vezes, seu José estava impecável, mas sem sapato. E aí tem uma parte do texto de Frei Beto que ele fala que o único momento que se percebia as crianças pobres na escola era na hora da merenda escolar, porque as crianças pobres iam para a cantina. E eu sempre quero conversar com o Frei Beto. Para mim, não foi esse o único momento. O tempo todo, as crianças pobres sabiam e eram tratadas e eram reconhecidas, eram distinguidas como crianças pobres
e negras, né? Mas aí eu volto outra vez ao agradecimento. Que bom que a vida me dê e me dá a oportunidade dessa percepção, né? Hoje, eu poder dialogar com Frei Beto, ler os textos de Frei Beto, ele, de certa forma, também, com certeza, meus textos devem chegar a ele. Essa troca não é uma troca possível para todo mundo, né? Aí, Conceição, a presença, em 1956, é publicado O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um momento também onde você comenta da sua mãe, estimulada pelo livro, escrevendo diários, né? Então, acho que a gente podia pensar isso. Tá. Aí, o livro de Carolina Maria de Jesus vai me chegar já nos anos, talvez, 63, antes da ditadura, sim. Que eu participava de movimento operário aqui em Belo Horizonte, JOC, Juventude Operária Católica, e esse livro nos chega. E foi um livro que virou um livro de família, porque todo mundo lia aquele livro, minha mãe, minha tia, meu tio velhinho. E, no final da tarde, era um verdadeiro serão de leitura. A gente sentava para ler o livro de Carolina Maria de Jesus. Por quê? Porque a gente se reconhecia no livro. Carolina era minha mãe aqui nas ruas de Belo Horizonte. Nós tínhamos a experiência de Carolina. E minha mãe, mais tarde, ainda na favela, já nos últimos anos da favela, minha mãe minha mãe resolve escrever um diário que é muito semelhante ao diário de Carolina, muito semelhante, porque as experiências que minha mãe relata são as experiências que Carolina relatou também em Quarto de Despejo, né? E alguns leitores e coisa e tal filiam Becos da Memória ao Quarto de Despejo. Só que, num outro momento, e Becos da Memória não é um livro, não é um diário, né? É um livro onde também eu já ficcionalizo essa experiência. Mas Carolina, sem sombra de dúvida, que eu tenho insistido também, que Carolina cria escola, né? Carolina cria escola na literatura brasileira. Carolina inicia uma tradição na literatura brasileira, de uma outra forma, né? De uma outra forma, de quando a gente pensa de outras tradições na literatura brasileira. E que bom que a figura de Carolina vem sendo recuperada, né? Quando, acho que, não me lembro mais, há 2 anos atrás, entre 100 obras da literatura brasileira, o livro de Carolina de Jesus é apontado como o livro mais eficiente para se conhecer o Brasil. Ô, glória! Outro comentário importante é sobre o que você diz que na verdade, que não tem a ver necessariamente com a alfabetização, que são os nossos modos de contar histórias, e que uma coisa não tem relação direta, né, com essa outra coisa, que seria uma espécie de educação branco-europeia, né? E que nós temos também as tradições da fabulação, da literatura, nas nossas casas, entre os nossos, né? E que não necessariamente isso se vincula a uma ideia, talvez, iluminista, francesa, das bibliotecas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Eu falo com muita... Sim, agora eu retomo uma outra... que você puxou e eu não levei só agora que me veio também. Essa experiência, né, da literatura, e quando eu falo que
A literatura me coloca num outro lugar, e eu gosto de dizer também que a literatura ela é genética, né? Ela vem entranhada em mim, e gosto muito de afirmar, e vem entranhada a partir de lugares subalternizados. Minha mãe trabalhou para a família de Otto Lara Rezende, trabalhou para a família de Henriqueta e Alaide Lisboa de Oliveira. A minha outra prima trabalhou para Eduardo Frieiro, né? Grande pensador mineiro. Então, eu gosto de dizer que a literatura ela me persegue desde as entranhas das mulheres de minha família. E, voltando a isso, a minha experiência com a oralidade, ela marca visivelmente o meu projeto estético literário. Eu quero escrever se aproximando o mais possível da prática literária da oralidade. Eu cresci escutando história, minha tia contava muita história, tio Catarino, pai da Macaé, me contava história, meu tio velhinho me contava história. E dentro de uma tradição das culturas africanas, meu tio velhinho, quando ele contava a história e o personagem morreu, ele se jogava no chão, entende? Ele não falava, o personagem, o fulaninho morreu, não, porque aí aconteceu, não sei o que tem, aí ele caía no chão, era maneira, né? O corpo constrói o texto, né? Por isso que eu tenho muita curiosidade, muita atração pelo rap, porque o rap, o corpo está ali, né? E nas tradições africanas não existe história sem corpo. Então, eu lido com o texto escrito, mas eu quero levar para o texto escrito essa linguagem popular, né? Essa experiência justamente dessa fabulação, dessa possibilidade de contar com o corpo, né? Na oralidade, a estética é o gestual. É o gestual, a maneira de contar, a interação com quem está escutando. E isso é o que eu quero levar para a literatura. E, por isso, aquela personagem, no último conto de Olhos d'Água, que é o título do conto, inclusive, A Gente Combinamos de Não Morrer. E que eu tenho plena consciência que eu estou ferindo a língua portuguesa, mas, como também eu não sou nada boba, posso até fingir de bobo para enganar o coveiro, fingir de morta, né, para enganar o coveiro, eu coloquei essa frase na boca do personagem, porque se coloca na boca do narrador, sei lá, se confunde o narrador com o sujeito autoral, aí vai dizer, nossa, mas a Conceição Evaristo não sabe fazer concordância, ela não sabe que nós combinamos de não morrer. Então, eu coloco na boca da personagem, a gente combinou de não morrer, a necessidade de correção da linguagem, da asepsia da linguagem, é tão grande que essa frase, muitas vezes, ela aparece, nós combinamos de não morrer. A personagem, criada por Conceição Evaristo, nunca diz isso. Ela disse, a gente combinamos de não morrer. Bom, a gente já pode revelar a surpresa do dia, né? E eu ouvi Conceição falar que ela já comentou do tio Oswaldo Catarino. Aqui na curadoria da exposição, fazendo essa pergunta, onde estão os artistas negros na coleção, nós fizemos a exposição, colocamos vários artistas negros, dentre eles um que se chamava Oswaldo Catarino, e hoje a gente descobre que na exposição do MAP tem uma obra do tio da Conceição Evaristo, que foi Oswaldo Catarino, e aí a gente pode te ouvir sobre o tio. Que é pai de Macaé e que é avô das meninas. Então, esse meu tio, Oswaldo Catarino Evaristo,
durante um certo tempo, ele morou conosco lá na favela. Ele tinha um quartinho separado e foi também a primeira vez que eu vi uma biblioteca particular. Esse meu tio, ele tinha vindo da Segunda Guerra Mundial e, como tal, ele ganhou, né, era de praxe para os ex-expedicionários uma vaga no serviço público. Esse meu tio, então, ele ganhou uma vaga de servente na Secretaria de Educação de Belo Horizonte, que era ali na Praça da Liberdade. E quando a gente diz que os nossos sonhos são ancestrais, esse meu tio, que era servente da Secretaria de Educação, é pai de Macaé, que já foi secretária de Educação do município e do Estado. E esse meu tio que eu falo, ele foi o primeiro, as primeiras lições de uma negritude afirmativa, de orgulho étnico, é através de Catarino. E, em Becos da Memória, inclusive, eu repito uma frase dele, eu ficcionalizo uma coisa que Catarino sempre me dizia: você tem que estudar, você tem que conseguir alguma coisa, você tem que se libertar, porque cada negro, cada pessoa negra que se liberta, ela traz consigo a libertação de nossos antepassados que foram escravizados. Então, hoje, quando a gente fala também em ancestralidade, eu tive a felicidade de viver essa ancestralidade. Essa fala eu coloco na boca de Maria Nova, né, que é uma das personagens do livro. E esse meu tio, inclusive, tem uma publicação antiga, que era da revista Seleções, que tem o Catarino numa aula pública com Guinhar, aqui no Parque Municipal. Mas o que acontece com a história do protagonismo negro, que é uma história que precisa ser contada, né? Hoje tem as netas dele aí e que estão se empenhando numa pesquisa, mas a presença negra na arte, e na arte não só na arte plástica, né, porque a culinária é uma arte, né, e tanto que a culinária é uma arte que hoje esses programas de televisão de chefe, Masterchef, não sei quem do chefe, é uma arte que as mulheres negras desempenham há séculos, né? Então, na culinária, na literatura, na dança. O primeiro romance abolicionista no Brasil é escrito por Maria Firmina dos Reis, que é uma mulher negra. O maior autor de literatura e pensador brasileiro é o Machado de Assis, que é um homem negro também. Então, se a gente for para a música, nós vamos encontrar, tanto na música popular como na música erudita, a presença de pessoas negras, mas carece de visibilização, né, de mostrar que nós marcamos, né, as culturas negras marcam profundamente a nacionalidade brasileira, em todos os aspectos, né, em todas as nuances. E eu acho que essa exposição, nós mesmos não sabíamos que a gente encontraria a obra de Catarino aqui. Então, esse momento foi muito gratificante, né? Porque ele não foi reconhecido. Você lê sobre o modernismo, você não encontra o nome de Catarino nas artes plásticas. Na literatura, eu encontrei um trabalho da UFMG que falava justamente de poetas modernistas, então cita o Catarino. Mas esse reconhecimento, e, aliás, eu fico outro motivo da minha mitideza, né? Porque estão me reconhecendo enquanto eu estou viva. Então, podem continuar reconhecendo, tá?
podem continuar estudando sobre mim, lendo. Eu falei, nesses momentos de pesquisa, eu adoro ser mulher objeto, não tenho nenhuma dificuldade de me colocar como tal, para que depois, né, quando eu estiver no outro plano, eu sei lá se de lá eu vou ver alguma coisa, então... Então, Conceição, a gente está se encaminhando aqui já para abrir as perguntas. Coisas que eu separei que você diz sobre o próprio ato da literatura, né? Aquilo que você diz, gosto de dizer que a minha relação com a literatura começa nos fundos das cozinhas alheias. Você diz, mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos e amigos contavam, tudo era narrado, tudo era motivo de prosa, poesia. A ideia dessa biblioteca pública, né, que virou a sua biblioteca, e sobre, acho que eu quero terminar te ouvindo sobre esse ato de fabular. Você diz, a limitação do espaço físico e a pobreza econômica em que vivíamos eram resolvidas por meio de uma ficção inocente, único meio possível que me era apresentado para viver os meus sonhos. As felicidades também eram incontáveis, as margaridas, as dálias e outras flores de nosso pequeno jardim, as frutas nos pés a matar a nossa fome, os bolinhos de comida que mãe amassava com as mãos e enfiava em nossas bocas, as bonecas de capim ou bruxas de pano que nasciam com nomes e histórias de suas mãos, o céu, as nuvens, as estrelas, sinais do infinito que minha mãe e tia nos ensinaram a olhar e a sentir. Então, acho que eu queria terminar abrindo para o público, mas te ouvindo sobre o pensamento que tira a gente do lugar, né, e que nos faz seguir adiante, né? Sim. Eu acabo agora de ganhar uma luneta, porque olhar o céu, hoje Belo Horizonte tem pouco céu, né? Mas era um hábito. Não tinha todos aqueles prédios lá no Cruzeiro, então minha mãe, a gente sentava e a gente ficava realmente brincando com as artes das nuvens do céu. A gente via céu, a gente via estrela. Minha mãe, apesar de ser uma mulher muito silenciosa, ao contrário da minha tia Lia, né, que falava muito, minha mãe era mais calada. Mas ela falava muito conosco, né, contar história, perguntava as coisas para ela, muitas vezes ela respondia em verso, ela tinha muito ditados, muito versos. Era uma pessoa também que ela sonhava muito. Minha mãe, eu diria que ela foi a dona da paciência, a dona do sonho, a dona do assuntar a vida. Eu gosto muito desse termo, assuntar. Então, eu sou uma pessoa que falo muito, sim, vocês estão vendo, mas eu também sou uma pessoa que eu aprendi muito com o silêncio, com a observação. A literatura, para mim, ela me deu justamente essa possibilidade de resolver uma carência. Desde pequena, por exemplo, na escola eu adorava as redações, um passeio à fazenda do meu tio. Eu estava dizendo que trabalhar esse texto não tinha pessoa mais latifundiária do que meu tio. Porque o que eu inventava das terras do meu tio, da fazenda do meu tio, minha festa de aniversário. Acho que como é que fala? Acho que até uma debutante de classe alta, altíssima, teria inveja da minha festa de aniversário. Meu presente de Natal. Então, eu acho que desde cedo eu aprendi a fabular a partir da carência, né? A partir do vazio, da ausência. E era também um fabular que fazia a gente acreditar, que fazia a gente desejar.
E a minha mãe, né? Minha tia, eu acho que a nossa família, né, Macaé? Nós somos pessoas de muitos desejos, né? De muitos sonhos. E a literatura é o espaço, né? que me permite tanto criticar a realidade, que eu tenho um texto que eu falo, a leitura, a escrita, para mim, foi sempre esse duplo movimento, né? Fugir, sair para poder olhar e criticar, e para pensar soluções, né? Para inventar soluções. Eu acho que a gente inventa, né? Inventa soluções, e inventa com tal garra que essa invenção ela pode ir se materializando, né? Se concretizando. Então, eu gosto, né? Eu acho que o jogo literário, porque a literatura você dialoga com muita coisa, né? Você dialoga com a religião, você dialoga com a política, você dialoga com a história. E é isso, né? A literatura é esse espaço que me faz. Embora eu queria o espaço da dança, sou doida para saber dançar, eu queria o espaço da música, eu queria o espaço do saber interpretar, mas isso eu não ganhei essa competência, não. Aqui a exposição termina com uma série de cerca de 400 peças, né, da coleção, que são presépios. E assim que essa informação chegou no projeto, eu lembrei imediatamente de um conto da Conceição chamado Lumbiá, que é um menino que não gosta de nada do Natal, das decorações de Natal, não gosta de Papai Noel. É um menino que vive vendendo nas ruas, mas ele adorava os presépios, né? E Conceição já nos contou também das experiências nos presépios da cidade. Sim, a gente sempre visitava presépio, né? Minha mãe, minha tia, até porque elas eram muito católicas, então a gente saía nas igrejas, tinham determinadas vitrines também, que eu acho que eram até vitrines comerciais, e que sempre colocavam um presépio, né? Então eu me lembro do presépio, hoje, quando a gente falou de igreja, do presépio da Igreja da Boa Viagem, que era um lugar que, aliás, foi lá que eu fiz primeira comunhão, da Igreja da Boa Viagem e da Igreja São José. Porque quem morava, como eu, ali na favela, a nossa novidade era o centro da cidade. Então, vir ao centro na cidade era um momento de descoberta, né? De ver aquilo que não era comum. Então, a minha tia e minha mãe, a gente tinha um trânsito para lá, para cá, muito grande, até por força do trabalho, né? Vim entregar trouxas de roupa nas casas das patroas e coisa e tal, a gente saía, tinha muito esse trânsito. E o presépio que eu mais gostava de ver era o presépio do Colégio Arnaldo, que era um colégio, acho que ainda existe, né? Um colégio de tradição católica, então tinha o presépio, tinha o Colégio Arnaldo, como tinha a igreja. E a minha mãe continuou fazendo os presépios dentro de casa, né? E cada ano, até ela bem velhinha, ela descobriu uma coisa ou outra. Eu me lembro que teve uma vez que o presépio tinha uma areia branca. Não sei onde que se conseguia essa areia branca, então ela fez. Depois teve um outro momento que o Aldair, meu irmão, conseguiu fazer uma estrelinha e tudo era ligado na tomada, né? Então, eu me lembro que eu cheguei do Rio de Janeiro, a minha mãe falou, olha a Preta, meu apelido é Preta, para os íntimos, tá, gente? Aí, porque tem um motivo de eu ter esse apelido Preta. Porque os bebês de pessoas negras costumam nascer com um tom de pele mais claro e vão escurecendo com o tempo. Segundo a minha mãe, eu já nasci bem pretinha. Não sei por que na certidão apareceu pardo. Eu já nasci bem pretinha, então tinha uma vizinha que passava pela minha mãe e perguntava, e a Preta? E aí o meu apelido ficou Preta no âmbito familiar, já digo. Não é todo mundo que pode me chamar de Preta, não. E
Aí teve um ano, eu chego, a minha mãe fala, olha, Preta, o presépio, porque tinha aquela estrelinha em cima lá da manjedoura mesmo. Então, presépio também é uma lembrança muito doce da minha infância. E Lumbiá, né, o menininho, e pode dar spoiler de Lumbiá? E Lumbiá é como se fosse hoje o menino... Está em esse livro que ficou com Jabuti, Olhos d'Água. Ele era um menino de rua. De rua, não, mentira, ele não era um menino de rua, era um menino do subúrbio e descia para a cidade para vender flores, amendoim, coisa e tal. E a época que ele mais gostava também era a época que de ver presépio. Ele não gostava nada das simbologias de Papai Noel, não gostava de nada. O que ele gostava de ver era presépios. E tinha uma casa especialista em lustre que fazia um dos presépios mais bonitos da cidade. Só que havia sempre um segurança que impedia que esse menino entrasse. Até que o momento, na distração do segurança, esse menino entra e ele se comove com o menino Jesus. Ele tem a impressão que aquele menino Jesus é ele. Então, ele começa a imaginar que o menino está com frio, o menino Jesus peladinho, né? E ele se internece tanto pelo menino Jesus que ele pega a imagem de menino Jesus. Quando ele pega a imagem e está saindo, vem o segurança, ele correndo, ele escapole para a rua, vem um carro, aí o conto termina. Menino Jesus, Herê. Quem conhece as religiões afro-brasileiras sabe por quê. Nosso menino Jesus, nosso Herê, morreu. E aí ele é massacrado. Eu me lembro, Macaé, que esse conto eu comecei a rascunhar com o teu pai vivo. E eu mostrei para ele. E ele falou, nossa, que era muito literário esse final. Isso há muitos anos atrás, né? E depois o conto foi. E aí, quando me chama, eu falei, mas por que eu... Presépio? Aí que eu lembrei, não, que você deveria ter lido em algum lugar e ter lido Lumbiá também. Então, quem tiver a oportunidade, compre Olhos d'Água, tá? Que esse conto está lá, Lumbiá, como está também A Gente Combinamos de Não Morrer. Pode né, gente? Obrigado, Conceição, muito obrigado.